No dia 30 de outubro de 1861, o Arraial de Santa Luzia, hoje cidade de Lusiânia, foi palco de um triste e importante capítulo da história do Brasil. José Pereira de Souza tinha 40 anos de idade quando recebeu a pena capital por ter assassinado um barão para ficar com a sua esposa, Maria Nicaia, com quem tinha um relacionamento por 6 anos. Foi exatamente aqui às 13 horas daquele dia que o último homem livre do estado de Goiás foi condenado à morte por enforcamento. Aqui ele foi executado e enterrado. Antes de ser executado, José Pereira foi obrigado a cavar a própria sepultura, que está identificada aqui nessa tábua do piso da igreja de Nossa Senhora do Rosário. Um castigo a mais, pois naquela época esse templo era frequentado apenas por escravos e José Pereira era um homem livre. De acordo com o historiador Geraldo Magela, José Pereira não foi o último homem livre condenado à morte por enforcamento no Brasil, mas certamente o último e único caso do Planalto Central. Eu gosto sempre de lembrar que, na verdade, são 3 últimos homens a ser executados de pena de morte. A gente tem aqui o seu Manuel, que foi em Macaé, no Rio de Janeiro, de 1855, onde existem documentos que comprovam esse fato histórico, né? Em segundo lugar, a gente tem aqui o nosso José Pereira, que é aqui da cidade de Lusiânia, que foi em 1861, onde existem fragmentos de documentos e fragmentos de histórias onde comprovam. E o último homem mesmo a ser executado foi o escravo Francisco, em 1876, em Pilar de Alagoas. Vamos falar do José Pereira, que foi executado aos 40 anos, no ano de 1861. Ele, junto com a sua amante, a Maria Nicaia, que era esposa do barão, os dois foram amantes por 6 anos e tramaram ali o assassinato do barão. Eles tinham um interesse em ficar com a riqueza do barão e viver felizes para sempre, né? Só porque a sociedade de Lusiânia não aceitou e eles acabaram sendo presos pela justiça da cidade e foram levados a julgamento. Eles foram presos em 29 de agosto de 1857. Foram conduzidos à cidade de Goiás, onde era a capital do estado. Aí eles foram julgados e condenados. Em 29 de setembro de 1857, eles voltam para Lusiânia e ficam presos na cadeia daqui. No dia 30 de outubro de 1861, ele é executado. É interessante que, diferente de Tiradentes, que desfilou com a corda no pescoço foi uma morte assim, meio show daquela época, né? O Império queria mostrar. Ele já teve uma coisa mais discreta. Ele não desfilou com a corda no pescoço, porque a corda ele foi executado numa mangueira na chácara São Caetano. Então a corda ficou presa lá na trave onde ele ia ser executado. Então ele não houve esse passeio com a corda no pescoço. Mas sim, como era um acontecimento tanto quanto interessante, não chegou a despertar a população para isso. Então o trajeto dele da cadeia para a igreja onde ele ia ser enterrado teve um acompanhamento da população. Chegando aqui na igreja, ele cavou sua própria cova, que era um costume da época, o condenado cavar sua própria cova. Depois de cavar sua própria cova, ele passa por uma confissão com o padre e é levado então à chácara São Caetano, onde seria executado. Chegando lá, ele tem uma benção final ali do padre e o carrasco empurra ele para a morte, né? É interessante também lembrar que toda a população era obrigado a assistir aquela morte, né? Aquele enforcamento. Crianças, idosos, mulheres. Então era uma forma do Império mostrar o seu poder ali, através do medo, né? Aquele controle através do medo. A Maria ela acabou sendo condenada à prisão perpétua. Depois de uma longa viagem no tempo, Geraldo Magela, nosso historiador, nos conta uma história que parece ter inspirado uma obra da teledramaturgia brasileira. Primeiro ato como prefeito, você vai descumprir o funeiro dever de mandar fazer o construimento do cemitério municipal. Dizem que a vida imita a arte, né? E por ironia do destino, aconteceu um caso muito parecido aqui em Lusiânia.
com aquela novela O Bem Amado, que o prefeito ele constrói um cemitério e tem toda uma confusão ali porque ele queria inaugurar o cemitério e ninguém morria, né? E no final das contas acaba ele sendo enterrado. É uma novela muito conhecida, todo mundo conhece a história. Em Lusiânia, o coronel Antônio Machado, ele construiu o primeiro cemitério da cidade e passou um longo período sem ninguém vir a óbito, sem ninguém falecer. E, por ironia do destino, ele acaba falecendo e é o primeiro corpo sepultado no cemitério. Porque até então todos os corpos eram sepultados nas igrejas, tanto da Matriz quanto da Igreja do Rosário. E no dia 10 de maio de 1889 foram suspensos os enterros nas igrejas, por estar concluído o cemitério. Se a arte imita a vida, ou a vida imita a arte, isso não sabemos. Porém, a história nos mostra o homem através do tempo e nos mostra o que fizeram, pensaram e sentiram, e nos ajuda na construção do presente e do futuro.